Praise Podcast na área, pessoal, tudo bem? Prazer, Léo Melo. Estou aqui para apresentar mais uma palavra a você, que essa palavra venha ministrar no seu coração, falando sobre os dois ex-cobradores de impostos lá na época de Jesus. E o tema da palavra que vou trazer aqui para vocês é de cobradores a discípulos, a graça que muda o destino. Falando sobre Mateus e Zaqueu, os ex-cobradores de impostos que relatam nas passagens do livro de Mateus e no livro de Lucas, né? Vamos falar primeiramente aqui sobre Mateus. Quem foi Mateus, né? Mateus, ele tinha sido cobrador de impostos na época em que Roma estava governando militarmente aquela região onde eles habitavam, que era Israel. Então, nesse fato aqui, que o porquê os cobradores de impostos eram mal vistos. Claro, né? Se for trazer para os dias de hoje, se fosse pensar nisso, quem não queria ter isenção de taxas de luz, de água, de telefone, de internet, não é isso? Exatamente. Então, assim também eram eles. Porém, tinha um agravante. Além de ser uma taxa abusiva, igual nós temos hoje, quem cobrava os impostos deles eram os judeus, trabalhando para os romanos. Já imaginou na situação de que hoje ainda temos isso? Quer ver? Por exemplo, uma pessoa que mora numa região, vamos falar numa grande cidade, e que tem certos serviços que ela não quer fazer. Mas tem gente que aceita esse tipo de serviço e graças a Deus. Imagina a sua cidade sem coleta de lixo por uma semana. Seria um desastre, não é isso? Mas você desmerece esse tipo de serviço. Mas muitas das vezes, quem aceita tipos de serviço que você não aceita é quem vem de fora. Mas nessa situação aqui, veja bem, os romanos, eles estavam dominando Israel, eles garantiam a segurança, a ordem e a paz, entre aspas, não é isso? Mas eles cobravam impostos abusivos por isso, sendo que eles mesmos não faziam esse tipo de serviço. E quem fazia isso? Os judeus. Os judeus mesmos faziam isso. Então, eles eram os publicanos. Eles que faziam esse trabalho que para o judeu era considerado ingrato, era um serviço ingrato. Eles abominavam, os próprios judeus abominavam, eles não gostavam. Eles tinham ódio dos cobradores de impostos. Principalmente porque eram do seu povo. Eles eram judeus cobrando imposto de judeu, imposto abusivo, na verdade. Se fosse imposto de uma forma justa, acho que eles não seriam tão odiados, mas era abusivo e ainda assim eles trabalhavam para Roma. O significado do nome de Mateus é dom de Deus, presente de Deus e dádiva de Deus. Ele tinha uma promessa no seu nome. Levi significa unido, ligado ou que se junta. Olha só como o significado do nome de Mateus já apontava para a promessa. Ele era ungido de Deus, era uma dádiva, era um presente, era um dom de Deus e ao mesmo tempo era unidade. Esse era o significado de nome de Mateus ou de Levi, assim dizendo. Vamos ler aqui a passagem que está em Mateus, capítulo 9, versículos 9 ao 13. Saindo, viu Jesus um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse-lhe, segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Aconteceu que, estando Jesus em casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram para cear com ele e seus discípulos. Quando os fariseus viram isso, perguntaram aos discípulos dele, por que ceia o vosso mestre com publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, responde, os cães não necessitam de médico, mas sim os doentes. Portanto, ide aprender o que significa isto. Misericórdia quero, e não sacrifícios, pois não vim resgatar justos, e sim pecadores. Jesus mostrou aqui para todos que somos iguais.
Se todos aqueles que eram gentios, que eram pecadores, estavam entrando para cear com Jesus, por que os publicanos não poderiam? Certo? Exatamente. Então, Jesus estava igualando todo mundo ali. Todos vocês são falhos, todos vocês são pecadores, mas não liga não. Eu só estou aqui para mostrar misericórdia a todos vocês. E eu quero que vocês aprendam essa misericórdia e espalhem essa misericórdia para todos, porque ninguém é superior a ninguém. Mas lá no livro de Lucas, que fala sobre Zaqueu, o outro publicano. Vamos lembrar quem era Zaqueu antes de ler as Escrituras? Bom, Zaqueu era o chefe dos cobradores de impostos. Ele era um publicano, assim como Mateus. A diferença também é que ele era chefe dos publicanos. Zaqueu também era odiado pelos judeus. Ele não podia ser odiado pelos romanos porque ele fazia o trabalho certo. Para eles era certo. Ele cobrava imposto e vamos ver aqui, ele era muito abusivo ao cobrar os impostos. Zaqueu, ele, por ser chefe dos publicanos, ele tinha contato com vários publicanos. Vamos ler agora Lucas 19, dos versículos 1 ao 10, que diz assim, Chegando a Jericó, atravessa Jesus a cidade. Eis que um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, buscava ver quem era Jesus, todavia, sendo ele de pequena estatura, não conseguia, devido à influência do povo. Por esse motivo, correu adiante da multidão e subiu em uma figueira brava para observá-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele local, olhou para cima e o chamou, Zaqueu, desce depressa, pois preciso ficar hoje em tua casa. No mesmo momento, desceu Zaqueu, apressado, e o recebeu com enorme alegria. Todos, em meio à multidão que presenciaram o que se passou, começaram a murmurar. Ele entrou na casa daquele pecador e vai hospedar-se lá. Olha só, Jesus já havia falado sobre Mateus, que o povo tinha que ter misericórdia. E aqui estavam novamente julgando, primeiro, as atitudes de Jesus, por sentar com pecadores e publicanos, e de Zaqueu, estando ali. Pior, Jesus ter entrado na casa de Zaqueu. Versículo 8 diz assim, Então Zaqueu tomou a palavra e comunicou a Jesus, Eis a metade dos meus bens, Senhor, que estou doando aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Diante disso, Jesus declarou, Hoje houve salvação nesta casa, pois este homem também é filho de Abraão, porquanto o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. A misericórdia de Jesus também alcançou Zaqueu. Alcançou de tal forma que ele disse assim, Eis a metade dos meus bens, Senhor, que estou doando aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Com isso, gente, vamos a alguns fatos. Mateus era odiado enquanto publicano. Ele cobrava impostos indevidos, trabalhando para Roma. Zaqueu também era cobrador de imposto e, pior, ele era chefe de cobradores de impostos. Ele também, além de seus cobradores de impostos serem taxativos e impor impostos abusivos, ele também tinha isso. No entanto, que ele decidiu devolver 4 vezes mais a todos aqueles a quem ele cobrou imposto. Veja só, a misericórdia alcançou Mateus, a misericórdia alcançou Zaqueu. Exatamente, você. Quero falar com você. Se a misericórdia de Jesus alcançou Mateus e virou seu discípulo, e alcançou Zaqueu, que decidiu doar seus bens aos pobres e devolver 4 vezes mais a todos aqueles a quem ele cobrou impostos, imagina-se que a salvação chegou naquele lugar. Zaqueu era pequeno sim, de baixa estatura, como a Bíblia diz, porém, como ele era odiado pelos judeus, ele não queria ser visto pela multidão. Veja só,
muitas pessoas que seguiam Jesus eram gentios, pessoas de outros povos, de outras nações e línguas, mas alguns judeus também rodeavam Jesus. Muitos querendo pegar Jesus em alguma falha, certo? Outros querendo entender melhor suas falas, para assim, quem sabe, decidir em segui-lo também, assim como seus discípulos. Os discípulos de Jesus, afinal de contas, eles eram judeus. Eles eram judeus e foram os primeiros judeus messiânicos, né? Então, Zaqueu tinha essa questão. Se eu for visto pela multidão, eu posso ser apedrejado, certo? Então vou me esconder. O que ele não sabia é que ele seria visto por Jesus. Ele não queria ser visto pelas pessoas que estavam ali. Ele queria somente observar Jesus. Mas não adiantou. Ele fugiu sim dos olhares de todos aqueles que estavam ali, dos gentios, dos judeus, mas não adiantou. O judeu dos judeus o enxergou. Ele o enxergou dentro de uma figueira brava. Figueira brava é uma árvore grande e ela é volumosa. Os galhos dela são longos, uma grande sombra. E Zaqueu provavelmente imaginou: eu vou subir nessa árvore para ver Jesus. Ninguém vai me ver, eu não serei apedrejado, eu não serei ridicularizado, mas eu estarei aqui para observar esse Jesus. Mas Jesus foi e o encontrou. O que será que motivou Zaqueu a conhecer Jesus? Bom, vamos lembrar de Mateus? Mateus também era cobrador de impostos, certo? Será que, em algum momento, Zaqueu não ficou sabendo da história de Mateus? Bom, e como Zaqueu era chefe dos cobradores de impostos, será que ele não podia ter tido contato com Mateus em algum momento? Mateus estava em Cafarnaum enquanto era cobrador de impostos e Zaqueu em Jericó. A distância de uma cidade para outra é cerca de 120 quilômetros. 120 quilômetros, vamos colocar aí na época que eles caminhavam, 3, 4 dias de caminhada? Colocar 4 dias, porque era muito calor, né? As sandálias não eram boas, igual os tênis de hoje, certo? Vamos imaginar então que eles demoravam 4 dias de uma cidade para outra. Porém, todos eles tinham o costume de andar muito. 120 km de caminhada para eles era algo comum. Acredito eu que Zaqueu não era o chefe de Mateus, podia ter sido, se fosse da mesma cidade. Mas será que Zaqueu não conhecia o chefe de Mateus? Bem provável, porque se ele era chefe e Mateus tinha um chefe, devia ter alguma reunião, não sabemos, uma reunião mensal, trimestral, a cada 6 meses, não sabemos. Então, o que podemos imaginar é que, no mínimo, a fama de Mateus ter se convertido foi até Zaqueu. Zaqueu ficou sabendo, sim, da mensagem de misericórdia em que falou a respeito de Mateus, e com isso, essa misericórdia chegou antes para Zaqueu. Chegou com a fama da conversão de Mateus e da remissão de seus pecados. Zaqueu ficou curioso em conhecer esse Jesus que tinha misericórdia de todos. Então, Zaqueu subiu na figueira brava. Subiu para enxergar Jesus, só que não imaginou que ele seria enxergado justamente pelo Messias, ao qual apontou para ele e falou: Zaqueu, desce depressa, desce porque hoje eu vou repousar na sua casa. Meu irmão, eu quero que você entenda que essa palavra é para todos. O Evangelho é para todos. O Evangelho chegou a todos nós e você precisa conhecer esse Jesus, o Messias, que encarnou, morreu e ressuscitou. Foi ao inferno e roubou a chave do inferno para que nós sejamos salvos. Até sobre a morte Jesus tem poder. Eu quero orar por você. Eu quero que você feche os seus olhos, que você acredite nessas palavras a partir de agora. Senhor Deus amado, em nome de Jesus, eu quero orar por essa pessoa, ó Deus amado, que está vendo esse vídeo, está vendo esse conteúdo. Senhor Deus amado, que a misericórdia, assim como alcançou Zaqueu, alcançou Mateus,
alcançou a minha vida e a minha família, Senhor Deus amado, que a sua misericórdia também alcance a esses. Ó Deus amado, eles muitas das vezes não sabem o que espera por eles. O Senhor o conhece, o Senhor está enxergando a cada um, assim como Zaqueu foi enxergado naquela figueira brava. Senhor Deus, em nome de Jesus, que a salvação entre nessa casa, entre nessa família. Ó Deus amado, se o pai está perdido, se a mãe está perdida, se é o irmão, se é o filho, ó Deus amado, que essa misericórdia venha alcançar. Nesse carnaval, ó Deus amado, ao qual o mundo está aí celebrando ao pecado. Senhor Deus amado, em nome de Jesus, que a salvação alcance este lar, agora e para todo sempre. Em nome de Jesus. Amém. Meu querido, receba essa palavra em nome de Jesus. Eu não acredito que você está vendo o nosso conteúdo e ainda não se inscreveu. Vai, ó, tem um botão aqui embaixo, escrito assim, ó, inscrever-se. Clica ali, vai. Isso, clicou? Agora ativa o sininho. Beleza. Agora você vai pegar os conteúdos do nosso canal e vai compartilhar, dar like e comentar, tá bom? Venha ser prazer!